Edson César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Se você tem o livro sagrado aí perto de você, eu te convido a abri-lo comigo no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, vamos ler uma porção, e esta porção sustentará, alicerçará a nossa rápida reflexão. Mateus, capítulo de número 24. Mateus 24, na versão que eu tenho está escrito assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Agora, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Eu quero rapidamente refletir com você, que está aí atrás dessa telinha, no seu smartphone, no seu notebook, no seu computador, sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é, sem sombra de dúvidas, a coroação de todas as promessas da Bíblia Sagrada. Nós temos na Bíblia incontáveis promessas, mas nenhuma delas pode se sobrepor, pode se colocar acima da promessa acerca da volta de Jesus. O próprio Cristo falou incontáveis vezes sobre o seu regresso. E no capítulo 24 nós temos uma ampliação deste assunto. O capítulo 24 de Mateus é considerado pelos escatólogos um mini apocalipse. Porque nós temos aqui evidências, nós temos aqui um conteúdo contundente a respeito da volta do Mestre. Jesus está saindo com os seus discípulos do templo. E os discípulos de Jesus apreciavam a suntuosidade, a beleza daquele edifício. E eles tentaram conduzir a atenção do meigo nazareno para aquele lugar. O templo era nada mais, nada menos do que o maior símbolo espiritual, religioso para os judeus. E Jesus olha para aquela construção e diz: olhem bem para isso, não vai restar desta construção pedra sobre pedra. Jesus Cristo, ele estabelece uma profecia, ele verbaliza um fato que ocorreria 36 anos e meio depois. Porque no ano 70 depois de Cristo, o general Tito com as suas tropas sitiou Jerusalém, invadiu a mesma, e num combate ferrenho contra os judeus, eles destruíram o templo. Jerusalém ficou arrasada.
Mais de 1 milhão de judeus morreram neste confronto, atearam fogo no templo. O ouro que havia no interior daquele edifício derreteu e penetrou pelas pedras, pelas fendas das pedras. Não muito depois eles regressaram, removeram o alicerce do templo para se apropriarem, para eles se apossarem do ouro que havia derretido e penetrado pelas fendas das pedras, que não eram pequenas. Aí se cumpre cabalmente o que Jesus disse: desta construção não vai restar, não vai ficar pedra sobre pedra, porque o alicerce foi removido. Pastor Jean, o que a minha vida tem a ver com este fato? Eu devo te dizer, já na introdução desse sermão, que o que Jesus disse ao meu e ao seu respeito não pode ser anulado por ninguém. O que Jesus disse acerca da sua igreja não pode malograr, não pode se perder com o tempo. Ninguém pode invalidar as profecias do livro sagrado. O homem pode falar, prometer e cumprir pela metade, mas o que Jesus vaticinou, o que ele disse, o que está escrito na palavra a nosso respeito, com certeza se cumprirá na sua totalidade. Pega esta palavra, guarde ela na tua alma. O que Jesus disse vai se cumprir cabalmente, totalmente, porque o nome dele assim será glorificado. Bendito seja o Senhor. O mestre vai para o Monte das Oliveiras. Os discípulos querem saber, porque não pertence à atual geração a curiosidade acerca das coisas do fim. Os homens sempre foram curiosos, sempre desejaram saber sobre o futuro. As profecias, a escatologia, sempre incomodou os homens. Os homens querem saber o que acontece pós-túmulo, depois da morte. Eu devo dizer para você uma coisa: você não pode se esquecer que tudo está escrito, tudo está registrado, para que você não seja pego, para que você não seja surpreendido. Nós temos diante dos nossos olhos um livro, e este livro não pode ser anulado por ninguém. Os discípulos desejavam saber quando estas coisas sucederão. Uma pergunta tripartida: quando sucederão essas coisas? E quais são os sinais? Que sinais haverá da sua vinda? Quais sinais, Senhor, que vão denunciar, que vai denunciar que o Senhor de fato está voltando? E o fim do mundo? São 3 perguntas. Ele vai responder para os seus discípulos. Aqui inicia-se, aqui é o start da conversa, do sermão, o Monte das Oliveiras. E Jesus Cristo, comprometido com a verdade, com o futuro daqueles homens, ele vai esclarecer, estabelecer alguns sinais para que eles ficassem antenados, ligados. E ele vai falar a respeito dos falsos cristos. Até o dia de hoje, mês de abril, dia 14, mais de 3.000 falsos cristos já pisaram no nosso planeta. O engano toma conta da sociedade, os valores invertidos, a verdade deixou de ser verdade e a mentira tornou-se verdade aos olhos de muitos. Mas eu venho te dizer, com esta singela mensagem, que se você se debruçar neste livro sagrado, o diabo jamais vai te enganar. O mundo não pode te enganar, o sistema não pode nos ludibriar. Quando a igreja depende deste livro, enquanto a noiva fitar os seus olhos neste livro, ela não será vítima do engano. A verdade está aqui, a verdade liberta, a verdade gera vida em nós, a verdade promove, exalta, a verdade abre os nossos olhos acerca do futuro. Fique com esta palavra para que você não seja mais uma vítima do engano. Bendito seja o nome do Senhor. O mestre continua o seu discurso e ele vai falar a respeito de guerras. Você sabe tanto quanto eu que em 1914 iniciou-se a Primeira Guerra Mundial com um saldo de cerca de 8 milhões de mortos. Fora os soldados que voltaram feridos das guerras, das batalhas e morreram depois.
1914 a 1918. Mas quando o mundo pensou que estava livre de uma guerra a nível mundial, 1939, inicia-se a segunda, que vai até 45, com um saldo de mais de 55 milhões de mortos. Guerras e guerras denunciando que o Cristo que nós servimos é o dono da palavra, é o dono da verdade, e que ninguém pode anular a sua palavra. Guerras e guerras, anunciando, denunciando, vacinando que Ele vem. Talvez você está me assistindo e encontra-se, infelizmente, no sono da indolência, dormindo espiritualmente, distante de Deus, mas a palavra que está sendo proferida afeta a tua vida, atinge a tua alma, te desperta, te aviva, te levanta, para que você volte a trilhar o caminho estabelecido por Ele. Guerras e guerras, mas o mestre avança no seu discurso, e ele vai falar sobre fome. Segundo a ONU, a cada 4 segundos no mundo, a cada 4 segundos no mundo em que vivemos, uma pessoa tomba, vai a óbito por conta da fome. Acredita-se que no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas perecem pela fome. Mais de 20 milhões de pessoas no nosso querido Brasil não tem sobre a sua mesa uma refeição singela. Mas sabe o que é pior do que a fome? Sabe o que é pior do que a fome? A barriga roncar e não ter o que comer. É a ausência da palavra. A fome pela palavra. O Senhor quer abençoar a sua vida, sim. O Senhor quer te dar saúde para que você avance, continue a sua jornada trabalhando e continue sendo o provedor da sua família, sim. Mas sobretudo, Ele quer saciar a sua fome espiritual. Aquilo que o homem não pode fazer, matar a fome do seu homem interior, Jesus Cristo pode matar a sua fome, matar a sua sede, a sede da sua alma. Receba esta palavra, receba a vida através dessa live, através dessa mensagem, aí no seu sofá, na sua cama, dentro do seu carro, aonde quer que você esteja, esta palavra é para você. Bendito seja Ele para todo sempre. Jesus Cristo continua, e Ele vai falar sobre doenças, pestes, fomes, doenças. Quantas enfermidades assolam a nossa pátria. O Covid-19 está em alta e já dizimou milhares de pessoas, mas existem muitas enfermidades. Mais de 100 tipos de câncer já foram diagnosticados pela medicina. A AIDS, o ebola, a gripe aviária, a peste negra, que dizimou 1/3 da Europa. Tantos males, tantas bactérias, vírus que desafiam a medicina. O Senhor já falara sobre isso. Deixa eu te lembrar de algo. Se você tivesse mais intimidade com as páginas sagradas, você talvez não estaria tão assustado como você está. Se você lesse, examinasse mais o livro santo, provavelmente você não estaria tão desesperada, porque Cristo já falou acerca de tudo isso. Desperte enquanto é tempo. Chega de brincar de ser crente, chega de brincar de ser servo de Deus. O Senhor chacoalha a nossa alma nesta noite de quarta-feira e nos convida a um compromisso legítimo com a sua palavra, com a santidade que convém a todo cristão. O Senhor fala conosco. Somos nós que às vezes estamos com os ouvidos agravados. Somos nós que resistimos. São os homens, como disse Paulo, que às vezes com comichões nos ouvidos não darão ouvidos à sã doutrina. O Senhor continua e Ele vai falar sobre terremotos. Século XV foram registrados mais de 160 tremores no mundo. Mas no século XX, mais de 6.000 tremores foram registrados. Eu vou repetir para você. Século XV, mais de 160 tremores foram registrados, terremotos, de baixa escala, de média e de alta escala. No século XX, século passado, mais de 6.000 tremores foram contabilizados no mundo.
O que é isso, pastor? Me diga. O que é isso, pastor Jean? O que é isso, pregador? Me diga. Eu vou te dizer o que é isso. Às vezes você não quer ouvir um pregador como eu. Às vezes você não quer ouvir o pastor César. Às vezes você não quer ouvir a voz de Deus através de ninguém. Você se recusa a abraçar a mensagem divina. O Senhor usa a natureza para chacoalhar as nossas estruturas. O Senhor permite que as placas tectônicas se movam para mostrar que Ele está voltando. Ei, crente, Jesus está voltando. Bendito seja Ele. O Senhor, Ele vai continuar. E no versículo de número 36, Ele vai estabelecer um paralelo. Porque Jesus, Ele quer alcançar a mente dos seus ouvintes. E Ele vai se dirigir, Ele vai lançar luz no sermão, usando um fato, registrado no livro do Gênesis, capítulo de número 6. Ele vai falar sobre o dilúvio. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias de Noé as pessoas casavam, as pessoas comiam, as pessoas se davam em casamento, as pessoas vendiam, as pessoas compravam, as pessoas passeavam, as pessoas gostavam, como nós gostamos, de um momento social, de abraçar os amigos, de estar com pessoas que amamos. Mas o problema não é esse. O problema é quando nós priorizamos tudo em detrimento da nossa comunhão com Deus. A geração pré-diluviana estava preocupada com tudo e todos, menos com o anúncio, menos com a denúncia do patriarca Noé. Noé estava dizendo: olha, virá um dilúvio, a arca está sendo construída. Noé foi o pregoeiro da justiça, Noé anunciou o dilúvio, mas as pessoas estavam preocupadas. As pessoas queriam ganhar dinheiro, as pessoas queriam casar, as pessoas queriam contrair matrimônio, comer, passear, viver, mas se esqueceram da advertência divina. E assim como nos dias de Noé as pessoas não queriam a palavra, não recebiam a palavra, assim acontece nos nossos dias. O pregador usa a sua alma, usa o seu corpo, usa a sua vida, mas as pessoas protelam, jogam para frente, postergam, empurram com a barriga a mensagem que deveria ser urgente e priorizada. As pessoas estão colocando em segundo lugar e às vezes em último lugar, mas o Senhor nos dá uma chance hoje de rever os valores, os conceitos, para que nós sejamos participantes do arrebatamento da igreja. Se você acredita nisso, glorifica a Deus aí na tua casa. Bendito seja o Senhor. De Gênesis a Apocalipse nós temos cerca de 3.000 passagens que nos fala direta e indiretamente a respeito do regresso de Jesus. Se você me perguntar o que falta para Jesus voltar, eu sou categórico em te responder que não falta absolutamente nada. A vinda de Cristo é iminente. A qualquer momento Ele dará ordem ao arcanjo Miguel para tocar a trombeta, e no estrugir da trombeta algo acontecerá. O apóstolo Paulo vai nos alertar na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Ele deixa claro: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. E ele vai dizer que é num abrir e fechar de olhos. Alguém acredita? Alguém disse que um abrir e fechar de olhos acontece numa fração de 7 milésimos de segundo. É muito rápido. Será exatamente assim no momento do desaparecimento da noiva de Cristo. Talvez você vai estar no volante do seu carro. Talvez você vai estar no seu computador trabalhando. Talvez você estará lendo a Bíblia Sagrada, examinando o livro santo. Talvez o Senhor vai te encontrar
curvado, ajoelhado, com os joelhos no chão, dizendo: Senhor, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia da minha família. Sabe qual é a boa notícia? Sabe o que me empolga? Sabe o que sacode a minha alma? É o saber que a qualquer momento tudo isso vai ficar para trás. Chegará o dia em que você não vai precisar mais orar para que alguém saia de um hospital. O dia se aproxima onde a igreja não precisará mais interceder, porque a sua missão se encerrará no arrebatamento da igreja. Enquanto o arrebatamento não acontece, nós somos militantes, nós lutamos, nos empenhamos para combater 3 inimigos: o mundo, o diabo e a nossa carne. Mas enquanto o arrebatamento não chega, você tem que continuar militando. A igreja será triunfante no momento da sua partida. No momento da sua partida, cessa, finda-se as suas lutas. A cruz é removida e a coroa de glória, a coroa da vida eterna, nos alcançará. Ei, meu amigo, ei, você que está pensando em desistir da fé, está aí pensando, reavaliando. Você está buscando a resposta para uma pergunta: será que vale a pena eu continuar adorando a Deus na igreja? Será que vale a pena esse negócio de ser crente? Eu te afirmo, reafirmo, vale a pena, porque o dia da troca se aproxima, vai chegar. O escritor aos Hebreus disse: só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ele está voltando e nós subiremos ao seu encontro. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. O que acontecerá no momento do arrebatamento, pastor? Me diga. Os nossos corpos serão transformados, revestidos de imortalidade e incorruptibilidade. Paulo disse isso. É necessário que esse seu corpo, esse meu corpo que perece com o tempo, que se definha, que envelhece, esse corpo que denuncia a sua velhice, será revestido. A morte não mais nos alcançará. Subiremos ao encontro do Senhor. As suas lágrimas cessarão. Você não mais vai precisar ficar chorando nos cantos da sua casa. A pergunta que você faz com uma certa frequência: até quando? Também vai se encerrar e estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo amplia o assunto na sua carta aos Tessalonicenses, o povo que também tinha dúvida acerca de tudo isso. E ele vai dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 16. Ao ressoar da trombeta, os que morreram, a pessoa que você se despediu, aquele velório, aquele momento de dor em que você não disse adeus, mas até breve, porque crente não diz, não usa a expressão adeus em velório de crente, não. Quando você comparecer no velório de um crente, diga a ele: até breve, meu amigo, até breve, minha amiga, porque o Senhor está voltando e nós vamos também para a eternidade com Ele, morar com Jesus Cristo para todo sempre. Quem são os candidatos ao arrebatamento, pastor Jean? Me diga, por gentileza. Aqueles que não negam o nome do Senhor, aqueles que percorrem, aqueles que trilham o caminho, aqueles que, ao invés de olhar para o retrovisor, que é infinitamente menor que o para-brisa, olham para frente. É por isso que o para-brisa é muito maior que o retrovisor. Deixe de olhar para trás. Pare de ficar procurando motivos para você desistir da fé. Existem incontáveis motivos para você continuar a sua jornada. Chega de brincar de ser crente. Tem muita gente sentindo saudade apenas quando a igreja fecha suas portas. Nós devemos todos os dias ter esse desejo, anelar pelas coisas de Deus, pela volta do Mestre. Ele está voltando e ninguém pode impedir. As pessoas podem anular processos,
o juiz, o mandatário pode soltar bandidos, mas ninguém pode anular a palavra do Senhor. Somente no Novo Testamento nós temos cerca de 318 passagens que nos despertam, que nos alertam a respeito do regresso de Jesus Cristo. Pare de brincar de ser crente, Ele está voltando e você tem uma alma para prestar contas àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. As pessoas esperam a ceia para lembrar-se de uma palavra: arrependimento. Arrependa-se hoje. Se divorcie daquilo que está te levando para o inferno. Abandone esse pecado que vai fazer com que você more no inferno, habite no inferno. Se você não se arrepender, o seu lugar não é outro senão lago de fogo e enxofre. Mas se você hoje se curvar diante desta palavra, diante do dono da palavra, Ele é poderoso, Ele é seu advogado para te perdoar, para reescrever a sua história, para te levantar. Chega de ser um coitado, chega de ser um qualquer. O Senhor te chama através dessa palavra para ser um soldado valente, não apenas nos cultos presenciais, mas no teu trabalho, na tua casa, aonde quer que o Senhor te coloque, aonde quer que os seus pés pisem, o Senhor te convida a ser um guerreiro. Bendito seja o Senhor. Ei, se essa palavra é para você, exalte e glorifique a Deus aí na tua casa, aí no teu quarto, no teu aconchego. A Ele a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Exaltado seja Ele para todos sempre. O que acontecerá no arrebatamento, pastor Jean? A volta de Jesus se dará em duas fases, como uma moeda tem duas caras. A volta de Jesus se dará em duas fases. E aqui nós concluímos. A primeira fase da volta de Jesus se dará no estrugir da trombeta, no arrebatamento iminente, a qualquer momento. No arrebatamento, Jesus, Ele vem para a sua igreja. Na revelação visível, Jesus vem com a sua igreja. No arrebatamento, Jesus, Ele vem e aguarda a sua igreja, encontra-se com a sua igreja entre as nuvens. Na revelação visível, Jesus coloca os seus pés no Monte das Oliveiras. E o profeta Zacarias vai nos informar que o monte se fende. No arrebatamento da igreja, Jesus vem com os seus santos, para os seus santos. Na volta visível, com os seus santos. No arrebatamento, Jesus vem buscar a igreja. E na revelação visível, o Senhor vem livrar a Israel. No arrebatamento da igreja, a cruz é substituída por uma coroa. Na volta visível, a igreja volta galardoada, premiada com as suas devidas recompensas, para estabelecer o reino milenial com Cristo. Vale a pena. Continue chorando. Continue dizendo: Maranata, vem Jesus. A vinda de Cristo pode ser objetiva ou subjetiva. Objetiva, arrebatamento da igreja. Subjetiva é quando o crente parte ao encontro do Senhor. É quando a pessoa planeja, mas de repente as luzes se apagam. Ele te ama e quer mudar a tua vida. Te conserta hoje. Se renda hoje aos pés do Senhor, para que você seja um participante do arrebatamento da igreja. Deixa eu orar pela tua vida. Deixa eu orar pela tua casa, pela tua família. Se você pode, aonde você está, feche os seus olhos. Se conecte ao Criador agora, peça perdão a Ele. Diga a Ele: Senhor, eu me arrependo de tudo aquilo que fiz. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos na Tua palavra, na Tua fidelidade. Ninguém pode roubar, ninguém pode tirar da igreja esta promessa.
Tudo está se cumprindo, o Senhor está voltando e nós queremos estar antenados, ligados para participarmos desse momento. Ajude a tua igreja, nos ajude a sermos fiéis a Ti na nossa conduta, na nossa palavra. Nos ajude nas ações e reações, glorificar o Teu nome. Abraça, Senhor, essa pessoa que está distante da Tua casa, essa pessoa que está arrependida por ter abandonado a fé. Espírito de Deus, através desta live, desta mensagem, toca nesta pessoa que me assiste e mude a sua história, em nome de Jesus Cristo. Adore a Ele. Se você ainda não se rendeu a Cristo, eu te convido nesta oportunidade, se renda a Jesus Cristo, confesse a Ele como seu Senhor e Salvador. Aí na tua cama, onde você me ouve nesse momento, se você confessar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, Ele vai te salvar, Ele vai te perdoar, Ele vai te levar para morar com Ele na eternidade. Se arrependa, se renda, para que a tua história seja drasticamente alterada, em nome de Jesus Cristo.